Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 31 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, acabou o horário de verão lá, ou entrou o horário de inverno, como você preferir, então é 1 hora mais cedo lá, né? Bom, tivemos alguns avanços aqui ucranianos na margem esquerda do rio Dnipro. Além de Krink, os ucranianos estão se aproximando de Poima e Pichanivka, nessa região aqui. Tivemos a informação sobre os ataques ontem na Crimeia. Os ucranianos conseguiram destruir um grande sistema de defesa antiaéreo aqui em Yevaptoria, ou seja, destruíram primeiro um sistema aqui no cabo Tarrankut, para depois poder destruir um outro sistema que tinha aqui em Yevaptoria, né? Os ucranianos estão moendo as defesas antiaéreas da Crimeia, certamente vai ter mais ataque por aqui. Também em Sevastopol, vários alvos foram atingidos, mas a gente ainda não sabe exatamente o que eram. Eram prédios dentro da cidade, provavelmente prédios da administração russa. Exatamente o que foi destruído ali a gente não sabe, né? Bom, Simferopol tem um negócio pegando fogo aqui hoje cedo. Não se sabe se em decorrência do ataque de ontem ou alguma outra coisa nova aqui em Simferopol. Em Avdiivka, ontem os russos tentaram mais uma grande ofensiva, botaram mais um monte de reserva, tentaram novamente e não conseguiram. Morreu um monte de russo ontem sem nenhum avanço significativo, né? Continua a mesma coisa aqui na região de Avdiivka, e com isso o número de russos mortos contados pelos ucranianos chegou a 300 mil soldados, entre mortos e feridos irrecuperáveis, tá? Feridos que não tem como voltar para a linha de frente, né? Um número impressionante realmente. No fronte diplomático, esteve em Kiev representantes dos democratas e dos republicanos, que estão lá, vieram em Kiev conversar com Zelensky justamente sobre o pacote de apoio à Ucrânia que deve ser votado no Congresso americano essa semana. Existem, lógico, algumas disputas lá. A principal disputa nesse momento é que uma parte dos congressistas quer votar o apoio de Israel separado do apoio da Ucrânia, enquanto o Biden mandou um pacote com as duas coisas juntas. Isso está em disputa lá, né? E lógico, nessa disputa, o Putin não podia deixar de ficar de fora. O Putin, ou um sósia dele, fez um discurso ontem dizendo que a culpa do pogrom lá no Daguestão era do Zelensky, que foi a inteligência ucraniana que instigou o pessoal a fazer um pogrom, tentando matar judeus e coisa e tal. Eu falei para vocês que ele iria tentar isso, né? Botar a culpa no Zelensky, um judeu, por um pogrom na Rússia. Não tem lógica nenhuma, só mostra como é que o Putin já foi melhor, cara. Realmente, esse tipo de saída, ele só deve ter usado essa saída porque não tinha outra saída para isso, né? E também tem o caso do artigo da revista Time, claramente uma matéria paga pelos russos. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rola Pristan do Zelensky, no Kursk do Putin, Flávio Dino e a Picanha da Perdição e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem a informação aqui de um incêndio lá na planta militar Ural, em Solikamsk, na Rússia, que produz munição para o exército russo. Um grande incêndio, teve várias explosões, ou seja, tomara que o dano tenha sido grande. A gente não sabe, não deve ter sido ataque ucraniano, se foi sabotagem, não teve drone, nada disso, mas a planta está pegando fogo e é uma planta de munição, o que é algo bastante arriscado, né? Bom, e também aqui em Simferopol tem fumaça em Simferopol. Tá pegando fogo em alguma coisa, né? Pode ser fumaça meramente defesa antiaérea funcionando, é possível que seja isso, mas a gente não sabe o que é, né? Lembrando que ontem os ucranianos já fizeram um grande ataque aqui na Crimeia, a gente vai falar sobre isso agora. Então, aqui, ó, nessa região aqui, nessa cidadezinha próxima de Evpatoria, os ucranianos destruíram mais um S-300, que é um outro sistema de defesa antiaérea, né? Então, Yevpatoria está aqui, essa cidade aqui, ó, Moloshnoi, essa outra cidadezinha aqui perto, onde estava o sistema de defesa antiaérea. Lembrando que anteontem eles atacaram aqui, ó, Olenivka, aqui na ponta do cabo Tarrankut, que também tinha um sistema de defesa antiaéreo aqui, foi destruído. Agora o outro sistema destruído aqui também.
ou seja, os ucranianos estão comendo as defesas antiaéreas da Crimeia, aqui certamente preparando um ataque maior, né? Mas ontem também teve ataque em Sevastopol. Ah, isso daqui supostamente é a imagem do sistema de defesa antiaéreo destruído na Crimeia, né? Ali em Evaptória. Não dá para saber, né? Mas se foi com ataques, como eles disseram que foi, deve ter sido uma destruição muito grande, né? Aqui, ó, tem os pontos que foram atingidos na cidade de Sevastopol ontem, tá vendo? Não dá para saber, foram pontos em terra aqui, ó. O número 1 foi aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Foram os 3 pontos que foram atingidos ontem. Deve ser alguma coisa da administração militar russa aqui em Sevastopol. Vocês sabem a história de Sevastopol. Sevastopol era o porto do Mar Negro, da frota do Mar Negro da antiga União Soviética. Então, todo o esforço soviético para a presença naval sempre foi a maior frota da União Soviética, foi a frota do Mar Negro, né, e tudo aqui baseado em Sevastopol. Com a separação da União Soviética, com a independência da Ucrânia, foi costurado um acordo que Sevastopol ficaria alugado para os russos durante um determinado período, até 2015, né? Então Sevastopol, mesmo sendo parte da Ucrânia, tinha esse acordo de leasing com a Rússia, era administrado pela Rússia, em tese, em 2015, ia ser retornado para a Ucrânia, mas vocês sabem, infelizmente, em 2014, a Rússia invadiu de forma ilegal a Crimeia. Um dos motivos certamente foi esse, porque a Rússia sabia que iria perder Sevastopol, né? Enfim, então tem muito prédio militar russo aqui, tem muita instalação russa mesmo. Não é coisa que os russos montaram depois da ocupação, não. É coisa que vem desde a época soviética, né? Desde a União Soviética. Então tem uma quantidade muito grande de prédios e instalações militares russas aqui. E, como a gente viu, foram atacadas ontem. A gente não sabe exatamente o que aqui, né? A Ucrânia está dizendo que esses ataques combinados danificaram as defesas antiaéreas estratégicas da Crimeia. Tomara que seja isso aí mesmo, tomara que tenha sido mais defesa antiaérea ali em Sevastopol também, ou seja, os ucranianos estão só preparando as coisas, né? Teve também um incêndio aqui na Streletska Bay, né, que é ali em Sevastopol. Não é no principal porto aqui não, se não me engano é um desses aqui, ó. Aqui, ó, Streletska Bay. É aqui nessa entrada aqui. Teve também um incêndio ali perto dos navios, mas não se sabe se atingiu alguma coisa. Pode ter sido algum drone ucraniano, aqueles drones marinhos que foi destruído pelos russos, né? E aí quando ele explode, ele gera mesmo uma coluna de fumaça muito grande. Bom, então, ou seja, o ataque parece que teve sucesso, foi o primeiro uso de ataques aqui na Crimeia pelos ucranianos, então uma excelente novidade de qualquer forma, e se eles estão visando defesa antiaérea, isso é preparação para ataque maior, né? Será que é a ponte da Crimeia? Vamos ver, né? Vamos torcer. Bom, falando sobre a linha de frente, aqui sobre a situação na margem esquerda do rio Dnipro, como vocês sabem, aqui a margem esquerda ela é controlada pelos russos, a margem direita do rio Dnipro, ou margem norte, é controlada pelos ucranianos. Então, só que os ucranianos estão fazendo várias incursões aqui, várias entradas aqui na margem esquerda, né, justamente visando uma ofensiva por aqui. E isso daqui, ó, é a imagem na região de Krink, né? Krink foi a primeira cidade liberada pelos ucranianos aqui. Nesse mapa ainda não aparece como liberada, ainda aparece como zona contestada, mas os ucranianos já fizeram lá o discurso deles ali, né? Enfim, a cidade é essa daqui, ó, ela está liberada pelos ucranianos, mas é lógico, os russos estão tentando retomar, né? Evidentemente que fariam isso. Então aqui a visão é justamente do bombardeio ucraniano contra as forças russas que estão nas florestas ali, tá vendo aqui? Dá para ver aqui claramente, ó. Isso daqui é a cidade de Krink. Deixa eu aumentar aqui. A cidade de Krink está aqui. Esse daqui deve ser aquele braço do rio que tem perto de Krink ali. A cidade de Krink. E aqui aquela floresta onde os russos estão vindo atacar a cidade, né? Os ucranianos também têm posições nessa floresta aqui. E aí está muito claro aqui que a artilharia ucraniana está destruindo as posições russas todas aqui, ó, até lá embaixo, ó, tudo pegando fogo. Justamente é o que está permitindo os ucranianos manterem a posição aqui em Krink, né? Dá para ver aqui, ó, tem uns braços de rio por aqui, ó, deve ter sido aquilo que a gente estava vendo ali. Então, o braço de rio, a cidade em si e a floresta que está sendo bombardeada pela artilharia ucraniana, né?
Bom, como a gente falou, aqui no mapa do Noel Reports, a cidade de Krink já aparece como dominada pelos ucranianos, pelo menos a parte central dela aqui, né? E o restante aqui talvez ainda não esteja totalmente dominado, seja zona cinza ainda, mas os ucranianos estão aqui e estão expandindo a área de dominação deles. Os russos são incapazes de conseguir de retomar a cidade, né? Mas não é só ali também em Krink, também aqui em Pichanivka e Poima, os ucranianos estabeleceram aqui uma grande cabeça de ponte aqui na ilha, próximo a Pichanivka, e estão atacando ferozmente a cidade, né? Pichanivka fica um pouco mais para cá, nessa região aqui. Poima e Pichanivka, os ucranianos estão atacando aqui, eles já estão nessa região toda aqui, então estão fazendo o ataque à cidade, né? Bom, tem algumas informações, vocês sabem, o exército ucraniano em si, ele libera muito poucas informações sobre esse avanço, por conta do segredo operacional, os russos é que acabam falando mais sobre isso. Então, por exemplo, aqui o Argonzo está falando exatamente sobre essa situação. O Argonzo, que é um blogger militar russo, está falando aqui que as forças ucranianas estão tentando atingir Poima e Pichanivka, enquanto tropas russas tentam retirar os ucranianos de Krink, né? Então, isso daqui que é a disputa que está tendo aqui nessa região, tem a tradução literal do que ele falou aqui, ó. Na direção de Kherson, Crimeia, as forças armadas ucranianas, com apoio de artilharia, estão tentando fazer um breakthrough na linha de defesa russa na margem esquerda, próximo de Poima e Pichanivka. Isso se assemelha, né, ou espelha os ataques em Krink. Ali, as forças armadas russas, usando armas de longo alcance, estão tentando tirar as unidades ucranianas do vilarejo, que eles conseguiram criar uma ponte ali, né, uma cabeça de ponte ali. Sob o fogo da artilharia ucraniana em Kherson e Antonivka. Ele fala o nome aqui de várias cidades. Em Kherson, ele só está dizendo aqui que, na verdade, os ucranianos usam a artilharia que está na margem direita do rio de Dnipro para atingir as posições russas na margem esquerda, né? Tropas ucranianas lançaram ataques com mísseis no território da Crimeia, a gente já falou sobre isso, né? Bom, aqui tem mais informação sobre isso, de um outro blogger militar aqui, o Diário de um Paraquedista, e ele fala o seguinte, olha só, na direção de Kherson, a situação em Krinsk é tensa, o inimigo mantém parte da cidade e coloca resistência muito grande. Na margem direita, ataques diminuíram, mas o trabalho da artilharia de longo alcance continua, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que vem menos ataques ucranianos a partir da margem direita, mas continuam usando muita artilharia ali. O inimigo simplesmente não permite que a artilharia russa levante a cabeça, tentando transferir reservas e armas para os fascistas fortificados ali nos vilarejos de Podstepny e Krink, né, durante as pequenas pausas. É lógico, né, russo falando vai chamar de fascista, é absolutamente falso isso. Provavelmente nós devemos esperar uma mudança global na situação nos próximos dias. A principal objetivo é não permitir reforços do inimigo a partir da margem direita, né? Por que ele está falando aqui uma mudança global nos próximos dias? Como a gente falou ontem, os russos mudaram o comando das tropas ali na margem esquerda, tiraram um general que era meio meia boca e botaram um dos generais que são considerados um dos melhores generais lá dos russos, o Teplinsky. Então ele está esperando, a expectativa dos russos é que o Teplinsky agora vai resolver a situação, né? E é possível que sim, é possível que ele realmente consiga alguma coisa, mas certamente os ucranianos contam com isso, né? Então, se o objetivo dos ucranianos era só atrair tropas russas para cá, eles já conseguiram. O Teplinsky certamente vai trazer reforços para cá. Agora, se o objetivo deles é fazer a contraofensiva, eles devem estar preparados também para ter uma resistência mais séria por parte dos russos ali, né? Eu fiquei na dúvida se esse daqui é o mesmo texto ou outro texto. Por quê? Porque é basicamente o mesmo texto, mas tem algumas diferenças. Talvez o cara tenha acrescentado algumas coisas. Olha só o que ele diz aqui, ó. Forças ucranianas controlam ainda metade da localidade de Krink, incluindo a parte central do vilarejo. O inimigo, né, no caso os ucranianos, colocaram pontos de fogo, artilharia e morteiros nas nossas tropas que estão sendo limpadas ali, né? A artilharia de longo alcance do inimigo também está trabalhando ativamente nas nossas posições. Nós não temos capacidade de contraofensiva, de contrabateria suficiente, né?
Contra a bateria, vocês sabem, é quando você mira, quando o inimigo ele faz um tiro de artilharia visando as suas posições, você calcula de onde veio aquele tiro de artilharia e você agora usa a sua artilharia para tentar destruir a artilharia do inimigo, né? Calculada pela trajetória do fogo inimigo. Então, só que os russos estão dizendo que eles não têm capacidade de fazer essa contra-artilharia. A gente já falou sobre isso aqui. As armas dos russos são menos precisas, a artilharia do russo é menos precisa e é de menor alcance. Os ucranianos estão usando armas ocidentais que têm uma precisão muito maior e um alcance maior também. Então os russos não conseguem responder. É claro, o que nós estamos vendo aqui é o resultado da operação bem planejada pelo inimigo e a nossa falta de preparo para isso. Nós esperamos que a indicação do Teplinsky vai mudar a situação. É o mesmo diário de um paratrooper. Repara que ele fala basicamente a mesma coisa, mas ele acrescentou alguns detalhes nessa mensagem aqui, né? O Greyzone, que era um canal de Telegram ligado ao Grupo Wagner, mas agora continua operando depois do Grupo Wagner ter acabado, ele fala aqui, ó, eu não sei, mas talvez meus colegas lá da região de Zaporizhia possam me corrigir, mas é provavelmente a primeira vez que eu vejo um enxame de drones, cerca de 15 drones FPV, eu realmente vejo isso, né? O número de FPV que voam à noite também está aumentando. O alcance com a nossa unidade de equipamento atingida foi confirmada por ser uma distância de 12 quilômetros. Ou seja, o cara está reclamando que está vindo muito drone FPV da Ucrânia e que atingiram uma posição a 12 quilômetros, né? Trabalhar a 7, 8 quilômetros não é um problema para eles de forma alguma. Ou seja, eles conseguiram atingir até 12 quilômetros, mas assim, 7, 8 quilômetros é normal, os drones ucranianos vão a essa distância, né? E a guerra eletrônica, os sistemas de guerra eletrônica que deveriam impedir os drones ucranianos não trabalham de forma, não são um problema para eles. Se é que um dia, se é que estão ali, né? Porque na margem direita do rio de Dnipro está justamente a parte das tropas russas com menos equipamentos, com menos aparelhos e eventualmente não tem nem sistema de guerra eletrônica ali. Drones de reconhecimento descem sobre nossos topos e descaradamente batem nas nossas posições, né? Então o cara está reclamando muito aqui dos drones ali na região, né? Ou seja, a situação ali na margem esquerda do rio Dnipro continua a mesma, né? Não teve avanço de ontem para hoje. Os russos estão preocupados, estão numa situação ruim, mas estão otimistas com a vinda do Teplinsky, né? E eu imagino que a situação seja o contrário do lado dos ucranianos. Os ucranianos sabem que estão indo bem, sabem que estão ganhando, mas tem um certo receio também do que vai mudar ali nas tropas russas ali na região, né? Lembrando que não adianta muito só dar ordem, né? Se o Teplinsky trouxer reservas, trouxer artilharia, conseguir realmente municiar o pessoal ali, a coisa pode ficar complicada. Senão ele não vai fazer tanta diferença assim no final das contas, né? Vamos aguardar isso daí. Bom, falando de outro ponto da linha de frente, teve um pequeno avanço ucraniano aqui em Robotny, a oeste justamente da cidade de Robotny, né? Aqui, a linha de frente nessa região aqui, na linha de frente de Zaporizhia, os ucranianos têm avançado aqui em direção a Kopani, né, para oeste, justamente o objetivo de alargar esse saliente ucraniano que está avançando aqui. E ontem eles conseguiram tomar mais um conjunto de trincheiras russas aqui nessa região. Tem todo um grande sistema de trincheiras russas aqui entre Robotny e Kopani. E os ucranianos conseguiram avançar aqui nessa direção, né? Ou seja, já estão chegando aqui na beirada de Kopani aqui, nesse avanço deles, né? Kopani já está logo aqui no fim dessas trincheiras. E aqui os russos falando aqui no Telegram deles aqui, ó, à medida que a noite cai, o inimigo intensifica o reconhecimento aéreo. Nesse momento tem 3 Baba Yagas circulando nossa posição em uma das regiões ali de Zaporizhia, né? Baba Yaga é o nome de uma figura mitológica lá da região da Ucrânia ali, da região dos eslavos de forma geral, né? E é tipo um monstro, um bicho-papão da vida. E aí os ucranianos deram o nome de Baba Yaga para esse grande drone que eles usam lá, né? E os russos também têm falado isso, né? Então tem 3 Baba Yagas circulando a nossa posição em um dos regiões ali, e eles estão tentando atirar no drone, né? Estão atirando para tentar derrubar o drone, né? Mas é difícil isso, né? Ainda mais com armas pequenas e coisa e tal. Enfim, essa é a situação ali
na região de Robotny. Mais uma vez, não avançou muita coisa essa região. Vamos aguardar aí quais são os próximos passos por aqui, né? Agora, uma região que teve muita mudança foi justamente a Avdiivka, né? A Avdiivka, aqui, de novo, os russos tentaram um avanço aqui em Avdiivka hoje pela manhã, hoje dia 31 pela manhã, e o resultado foi basicamente o mesmo, né? Bom, antes disso, isso daqui é um mapa da destruição de Avdiivka nos últimos dias, né? Então isso daqui era até antes do mês de outubro. No dia 10 de outubro, os russos começaram uma série de operações para tomar Avdiivka. Então antes estava assim, ó. A cidade, é lógico, já tinha sofrido várias destruições, vários ataques, mas estava relativamente inteira, né? Aqui são os russos, o que os russos fizeram aqui em termos de ataque. Na cidade dá para ver que realmente eles visaram muita coisa, muita destruição aqui na cidade, também aqui na planta de coke, né? Planta de coque. Coque é um tipo de carvão, tá? Eles pegam carvão e fazem um tratamento para ser usado em indústria siderúrgica, né? Então a planta de coque que tem aqui, né? E aqui é o Terricon, ó. Aqui, repara como é que é impressionante. O Terricon não tem nada. O Terricon é uma montanha de rejeito de carvão, né? Uma montanha de lixo, em última análise, e está sendo muito disputado aqui, porque como é alto, é um negócio que dá para, do ponto de vista militar, acaba sendo útil, né? Mas não tem nada lá, não tem uma casa, não tem nada, é só um monte de lixo ali, né? Enfim, está sendo muito disputado aqui também a tentativa deles de destruir as coisas, impressionante. Aqui era até 27 de setembro, pouquíssima coisa destruída, e agora 27 de outubro, destruição muito grande aqui em Avdiivka, né? Bom, mas esse ataque que está acontecendo hoje cedo, que começou hoje cedo, está tendo o mesmo resultado dos demais, né? Aqui você vê mais lixo russo aqui, ó, tá vendo? Olha só a quantidade de blindado russo destruído aqui, e artilharia ucraniana trabalhando na chegada dos russos lá atrás, ó. E visando também o pessoal que está tentando avançar ali na linha de trem. Enfim, mais uma vez os russos tentaram um avanço e não estão conseguindo. 200, vocês sabem, é o código para pessoa morta, né? Então o pessoal do vídeo está mostrando um monte de 200 ali na região, né? Tem essa partezinha aqui mais do vídeo também, é separado as bolinhas de 200 do vídeo, mostrando a quantidade de russos mortos ali na armadilha, na Death Trap, né, armadilha da morte, que os ucranianos prepararam para os russos ali em Avdiivka, né? Aqui os russos tentando chegar lá no Terricon, e de novo todo mundo virou 200 no Terricon. Olha só que beleza. O David D, né, que é o Secret Squirrel 123 aqui, o David D ele tinha previsto isso, né, que o Terricon, que é a montanha de dejeito, ou de rejeito, né, ia se tornar uma armadilha mortal para os russos, e parece que estava certo. Realmente os russos acabaram morrendo em grandes números aqui na montanha de rejeito ali, né. E aqui temos também mais uma descrição desses ataques feitos pelos russos lá, e ele diz aqui ó, que os assaltos feitos pelos grupos em Avdiivka, no flanco sul de Bakhmut. Na verdade, Avdiivka é bem ao sul de Bakhmut, né? Eu não sei sobre outras direções. Literalmente, em poucos dias de operações ativas, estão de volta a quase zero. Na média, o nível de perdas irreparáveis varia entre 40% a 70%, e as perdas sanitárias entre 60% e 30% do pessoal, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que a quantidade de soldado que morre nesses ataques vai entre 40% e 70% de cada grupo, e aqueles feridos ficam mais 60% a 30%, né? Ou seja, o contrário aqui. O que sobrou está todo mundo ferido. Primeiro, nós temos o problema de um número insuficiente de treinamento, de pessoal treinado, né? O pessoal que está sendo usado ali em Avdiivka é pessoal muito, muito fresco, muito sem conhecimento. Sem contar situações absurdas, quando pessoas são vestidas e mandadas com pouco equipamento para a linha de frente, porque tem a pressão dos superiores para fazer um ataque, para avançar em Avdiivka. Segundo, o problema crítico é a falta de artilharia, de suporte de artilharia e contra-ataques, que de fato tornam isso um assalto de carne, né?
Assalto de carne é justamente quando você manda ondas de soldados que você sabe que vão morrer, mas quem sabe cada soldado seu que morre é um projétil do inimigo a menos, é uma bala a menos do inimigo, né? Então daqui a pouco o inimigo fica sem bala de tanto russo que morreu. Terceiro, existe uma prática persistente de retirar dos grupos de assalto a iniciativa em escolher quais as opções para fazer as missões de combate, né? Mesmo caso em que os comandantes dos grupos são capazes de implementar alternativas, de mudar a estratégia, os comandantes russos não aceitam esse tipo de coisa, né? Além disso, as tropas de assalto são muito frequentemente jogadas na batalha em um modo de emergência, praticamente na correria, sem ser introduzida a situação e dado tempo para conduzir reconhecimento, estabelecer interação com as unidades adjacentes. Em quinto lugar, o alto nível de perdas irreparáveis é devido à dificuldade objetiva em retirar os feridos do campo de batalha em condição, e mais do que isso, devido à dominação da artilharia do inimigo, ou seja, da artilharia ucraniana. Os russos estão ficando feridos no campo de batalha, eles não conseguem retirar esses russos do campo de batalha, não tem capacidade de fazer isso, né? A combinação dos fatores acima leva ao desmantelamento das tropas de assalto, transformando em lixo, sem eles chegarem a nenhum resultado efetivo. Ao mesmo tempo, os grupos mais ou menos treinados também acabam sofrendo perdas muito grandes, a única diferença sendo que os remanescentes desses grupos com um pouco mais de conhecimento ainda chegam na linha de contato e pelo menos levam alguns ucranianos com eles, né? Eu estou ciente da atitude do comando do exército sobre desses grupos, né? E entendo perfeitamente bem que são essencialmente companhias penais, né? Ou seja, por que os russos estão fazendo isso, estão deixando o pessoal morrer à vontade? Porque é o presidiário que foi trazido para a guerra, né? Então, para os russos, deixa morrer, não tem problema, né? Porém, se nós colocarmos a letra ao lado, de fato nós estamos fazendo um uso irracional e inefetivo de recursos humanos suficientemente motivados, ou seja, tudo bem, são prisioneiros, não tem problema deles morrerem, mas a verdade é que a gente poderia usar isso num ataque que daria resultado, né? E estão usando para jogar fora porque não tem resultado nenhum, né? Isso daí é o comentário desse russo aqui e reflete bem a situação lá em Avdiivka, né? Hoje, por um acaso, chegou a 300 mil mortos aqui na contagem das Forças Armadas Ucranianas, os mortos russos contados pelos ucranianos, né? De ontem para hoje foram mais 870 russos mortos. De novo, isso aqui é em toda a linha de frente, mas em Avdiivka é onde está a principal ação, então é onde está morrendo mais gente, mais russos aqui, né? E aí dá para a gente tirar algumas informações aqui curiosas sobre as perdas russas ali em Avdiivka ao longo dessa contraofensiva, né? Então você lembra, teve o primeiro onda de ataque foi aqui no dia 10 de outubro, dia 11 de outubro, na verdade, e em que os russos foram com tudo, tentando fechar, não conseguiram nada, morreu um monte de gente, destruiu um monte de equipamento e coisa e tal. Aí depois eles acalmaram um pouco, aí quando foi no dia 20 de outubro, eles tentaram de novo fazer uma grande ofensiva e coisa e tal, porque queriam dar o presente pro Putin, né, que o Putin visitou lá Rostov-on-Don, aí eles queriam de qualquer forma, entrou o primeiro grupo de reservas, que era um grupo capacitado, tá? Eram tropas russas capacitadas. Morreu um monte de gente, mas muita gente mesmo. E a partir daí teve 3 novos grupos de reserva. Então teve um segundo grupo de reserva que fez o ataque entre o dia 26 e o dia 28. São esses 2 morrinhos aqui, também morreu um monte de gente. E hoje, dia 31, entrou o terceiro grupo de reservas russos, que tentou fazer mais um ataque hoje e não conseguiu nada também. Ou seja, os russos não conseguiram nada lá em Avdiivka com isso daqui, né? E Avdiivka vai se consolidando como uma tragédia particularmente grande para os russos. Se você olhar aqui onde morreram todos os 300 mil russos ao longo, né, de toda a guerra, de toda a invasão, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, no início teve uma morte muito grande aqui nos primeiros dias da batalha, né?
aí depois diminuiu um pouco, aí depois você teve aqui a contraofensiva de Kharkiv, quando os ucranianos retomaram toda a parte de Kharkiv ali do leste da Ucrânia, e morreram também bastante russos aqui. Aí depois teve a liberação da margem direita do rio de Dnipro, ali em Kherson. Também os ucranianos reconquistaram toda a parte direita ali do rio de Dnipro, também morreu bastante russo aqui. Aí depois veio a campanha por Bakhmut, quando os russos estavam tentando tomar Bakhmut, né, que o grupo Wagner também usava ondas de carne, coisa e tal. Um monte de gente morta aqui. Aqui foi o início da contraofensiva ucraniana, também matou um monte de russo. Mas olha só como é que está a Avdiivka. A Avdiivka está aqui em segundo lugar, perdendo só para o início da invasão em larga escala da Ucrânia, né? Impressionante mesmo a quantidade de perdas que os russos tiveram aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente sobre um incidente em Markala, que é a capital do Daguestão, que teve aquele pogrom lá. A gente falou sobre isso muito no vídeo de Israel de ontem, então não vou entrar em muito detalhe aqui, mas tem um detalhe importante sobre isso daí, que foi o discurso do Putin. Ou talvez do sósia do Putin, né? Porque a gente não sabe se o Putin está vivo, né? O Putin está todo incomodado com o relógio dele aqui, ou o sósia do Putin está incomodado com o relógio, não está acostumado a usar esse relógio. Né? Então ele fez um discurso ontem em que ele ficou a maior parte do tempo lutando contra o relógio. Claramente o sósia não estava acostumado com o relógio. E tem aquela confusão de que o Putin às vezes está com o relógio num braço, às vezes está com o relógio no outro, ele usa o relógio no braço direito, aí depois ele tirou, vê a hora no braço esquerdo. É difícil você ser sósia do Putin, não é fácil, né? O cara é um maluco completo, você tem que imitar as maluquices dele, né? Mas enfim, o que o Putin falou nesse discurso dele aqui? Ele falou que, eu me pergunto se a América sabe que foi a Ucrânia que está por trás de organizar os pogroms contra judeus na Rússia. Putin, você já foi melhor, cara. Houve uma época que o departamento de propaganda russa conseguia arrumar desculpas melhores, conseguia achar alguma coisa melhor. Isso daí ficou puxado, isso daí, cara. A Rússia inteira com um monte de propaganda antissemita, com um monte de crítica a Israel, com um monte de elogio ao Hamas, a Palestina e coisa e tal, e a culpa foi do Zelensky, que conseguiu fazer isso. Ou por outro lado, então, você pode dizer que o serviço secreto ucraniano virou uma coisa excepcional, né? A Rússia está perdendo muito feio nisso daí, né? Aqui, o Ilya Ponomarenko tá achando muito engraçado, né? Como é que, de repente, todas as russetes por aí perceberam que o Zelensky é que é o culpado pelo pogrom anti-judeu na Rússia, né? E ainda falou que alguns deles estavam falando que isso daí foi por causa daquele canadense, ucraniano, que foi aplaudido por engano na Assembleia do Canadá. Vocês lembram dessa história, né? Foi um negócio chato, realmente. A culpa do presidente do Congresso do Canadá, evidentemente. Mas isso não tem nada a ver com nada. Isso aí foi um incidente que aconteceu lá no Canadá, não tem nada a ver com nada. No entanto, o pessoal russo, não porque a culpa do pogrom é do Zelensky, não sei o que lá. Para com isso, né? É o que eu falo. Houve uma época que a inteligência russa conseguia pelo menos arrumar uma desculpa decente para essas coisas, né? Aqui, ó, os Estados Unidos, lógico, falou que a afirmação do Putin de que a culpa é da Ucrânia e dos países ocidentais pelo pogrom lá no Daguestão é absurda. É o mínimo que se fala, né? E é o que a gente falou ontem, né? Tá mais do que na cara qual foi o erro de cálculo do Putin ali, né? Havia uma programação maciça de culpar judeus na Rússia, de ser contra judeus e coisa e tal. Isso estava sendo amplamente divulgado em toda a Rússia, mas o que aconteceu? Ali no Daguestão, como o pessoal é muçulmano, é particularmente suscetível a esse tipo de propaganda. Isso acontece, às vezes a propaganda fica tão forte, né, a desinformação fica tão forte, que a coisa pega com força ali e acabou gerando o pogrom, né, a perseguição a judeus ali no aeroporto de Marrakala, né? E é o que eu falo para vocês, isso tudo foi feito pelos russos mesmo, foi a propaganda russa que fez o pogrom, só que eles não esperavam que ia ser uma coisa tão espetacular, tão grande como foi, né? E aí acabou pegando mal para eles, aí a saída deles... Caramba, eles usaram essa saída de dizer que foi o Zelensky, que coisa porca, bicho. A inteligência russa já foi um pouquinho melhor do que isso, né? Que desculpa mais esfarrapada isso daí.
podia ter buscado uma coisa um pouco mais elaborada, mas aquele negócio, eles não têm o que fazer, né? Não tem saída para isso, né? Eles sabem que a culpa foi deles mesmo, né? E parece que existem rumores que o Putin vai fazer uma conferência de imprensa hoje, dizendo que perdoa todos os terroristas antissemíticos que atacaram o aeroporto lá na última noite, dizendo que tudo isso foi uma provocação da mídia social feita pelo Mossad e pela Ucrânia. Enfim, isso vai permitir a Putin a habilidade de evitar punir os reais culpados pelo negócio, a máquina de propaganda russa, o pessoal lá, dono dos canais de Telegram lá da Daguestão, que abertamente pediram o extermínio de judeus e coisa e tal, e também evita que ele brigue com o Kadyrov é muçulmano, você sabe, a Chechênia fica do lado do Daguestão ali, é do lado do Daguestão, né? Enfim, olha só a confusão que o Putin arrumou com esse negócio, né? E o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia mandou a real. O pogrom lá em Mahakala aconteceu devido à propaganda antissemita espalhada pelos russos. Isso faz todo sentido, né? Os russos realmente queriam botar propaganda antissemita por aquela ideia de assustar os judeus que estão na Rússia e forçar Israel a não cortar relações com a Rússia, né? Esse é o jogo do Putin, né? Usar os judeus que estão lá na Rússia como uma moeda de troca, como um reféns, em última análise, né? Quase o mesmo comportamento do Hamas, né? Usar eles como reféns para negociar contra Israel. Mas é lógico, o governo russo não quer ele mesmo ameaçar os judeus. Aí o que ele faz? Propaganda antissemita lá na Rússia, que lembra aquilo que eu falo para vocês, aqui no Ocidente a gente vê a propaganda russa, mas o que os russos veem lá na própria Rússia é muito maior. É uma quantidade muito maior de desinformação, de propaganda, e não é só na internet, na televisão, nos jornais, em tudo quanto é lugar. Então isso acaba tendo um impacto muito grande para o pessoal lá, né? Bom, e por falar em desinformação russa que deu errado, olha só isso daqui também, a revista Time, claramente num artigo pago pelos russos, tentou desmerecer o Zelensky, né? O artigo, ele começa elogioso ao Zelensky, né? Falando aqui, ó, não, ninguém acredita na nossa vitória como eu acredito. Ninguém, né? O Zelensky dizendo isso. Mas aí, no meio do assunto, no meio da reportagem, a reportagem é, via de regra, positiva para o Zelensky. Mas no meio, o cara joga uns pontos que é ponto típico de propaganda russa. Impressionante isso daqui, né? Olha só, o pessoal falando aqui tem uma descrição dos pontos. Primeiro que, dizendo que os russos responderam com bombardeios de civis, o que é um absurdo, né? Que os ucranianos atacaram as rotas de suprimento dos russos, campos de comando e munições e coisa e tal, e os russos responderam. Não, pô, os russos que atacaram a Ucrânia. Desde o início, eles que atacaram a Ucrânia, né? Não tem esse negócio de responderam, né? Aqui, ó, aí coloca assim que os Estados Unidos mandaram sistemas de defesa antiaérea em Kiev, inclusive o sistema Patriot, que reduziu o risco de um ataque de foguetes no escritório do Zelensky. Porra, que negócio é esse? Não, o Patriot reduz o risco de ataque de mísseis em toda Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia, tem um monte de coisa ali, não é só o governo do Zelensky, não é só o governo da Ucrânia. Tem inúmeras empresas, inúmeras pessoas que moram ali, muita coisa em Kiev. O sistema Patriot protege a cidade como um todo, né? Ou seja, estão querendo dizer que não protege o escritório do Zelensky, né, o Patriot. Os Estados Unidos deram um sistema inteiro para proteger o escritório do Zelensky. Então, repara como é que parece que a revista queria fazer um negócio no meio termo, que fosse elogioso ao Zelensky, mas que botando umas falas meio estranhas, né? Aqui, ó, um de seus aliados mais próximos me fala de forma frustrante e não sei o que lá. Então, 3 dos oficiais sêniores me disseram, um deles disse, pegou um monte de frase tirada de pessoas anônimas, né, um ajudante do Zelensky, alguém próximo do Zelensky, que no final das contas vocês sabem o que é isso, né? É quando o jornalista quer botar a opinião dele, aí inventa que tem uma fonte amigo do não sei o que lá, o pessoal faz isso aqui no Brasil também, né? Alguém próximo a Bolsonaro disse que... E aí o jornalista bota a opinião dele ali para dar uma disfarçada na coisa, né? Fizeram isso aqui em várias coisas aqui, ó. Disse um membro de longo prazo do seu time. Outro me disse que... E tudo isso daqui, coisa negativa, tá?
supostamente os membros da equipe, as pessoas próximas do Zelensky falando um monte de merda. Quer ver? Ele fala aqui, ó, aqui, ó. Sua crença na vitória ucraniana sobre a Rússia está muito firme com ele, de forma que isso até preocupa alguns de seus assessores. Seu movimento é quase messiânico. Ele se ilude, diz um de seus aliados mais próximos. Nós estamos sem opções, nós não estamos ganhando, mas tente falar isso para ele. Fala sério, você acha que aliado do Zelensky ia falar isso para uma revista? Evidentemente que esse pessoal pegou propaganda russa, ou então o repórter falou a opinião dele mesmo, né? Aqui, ó. A teimosia do Zelensky, o seu aliado diz, está ferindo o time e os esforços para chegar com uma nova estratégia, uma nova mensagem, talvez negociar a paz. Cara, isso é a cara da propaganda russa. O Putin quer negociar. O Putin que está perdendo a guerra, ele sabe disso. Então, ele está querendo fazer de tudo para negociar com a Ucrânia. O Zelensky não vai parar agora, está ganhando. Por que vai parar nesse momento, né? Mas isso daqui é a propaganda russa querendo jogar isso lá na Time, né? Aqui, ó, outra coisa aqui, ó. Uma das frases do artigo lá da Times é que um ajudante do Zelensky diz sobre a corrupção na Ucrânia. As pessoas estão roubando como se não houvesse amanhã e coisa e tal. De novo, a mesma coisa no final das contas que é a propaganda russa. Por que saiu esse artigo da Time agora? Porque os russos querem influenciar a votação do pacote de ajuda americano para a Ucrânia. Evidentemente, eles sabem que a revista Time é uma revista muito lida ali nos círculos lá do Congresso americano, então estão fazendo essa desinformação justamente com o objetivo de demover deputados de votar a ajuda para a Ucrânia, né? Então esse é o jogo russo, mas não vai funcionar isso daqui, está muito na cara que isso é propaganda russa, né? Enfim, e o cara que escreveu o artigo, olha só, é um cara que fez vários artigos criticando a Ucrânia, nunca criticando a Rússia, só elogiando a Rússia, mas os artigos criticando a Ucrânia aqui, um monte de coisa, olha só. A extrema-direita está sequestrando o levante liberal da Ucrânia, né? A Ucrânia se move mais perto da guerra civil. Não, a Ucrânia não vai a Rússia não vai intervir na Ucrânia. Muitos ucranianos querem que a Rússia invada. Cara, o cara só fala propaganda russa, é o mesmo autor desse artigo agora da Time. De novo, propaganda russa. O que acontece nesse caso? Eu já expliquei para vocês. Os russos têm dinheiro, então eles pagam para essas revistas. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, tal como aqui no Brasil, a velha mídia está toda quebrada, toda falida, não tem dinheiro para nada, aceita qualquer coisa. Então chega, não é o governo russo diretamente, algum enviado, algum amigo, alguma pessoa ligada aos partidos de esquerda, tem um monte de russo ligado a partido de esquerda, chega lá pro pessoal e fala, pô, não, faz isso daqui, bota o fulano para fazer uma reportagem, vai ser legal, a gente banca, né, pô, precisa uma ajuda aí, coisa e tal, e é isso aí que sai como resultado, né. Nesse momento, né, lá em Kiev, o Zelensky está recebendo uma delegação bipartidária, tanto republicanos quanto democratas, justamente para discutir o pacote de ajuda para a Ucrânia que deve ser votada essa semana lá no Congresso americano, né. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Os filhos do Blinken estão fantasiados aqui. Hoje é 31 de outubro, é o dia das bruxas lá nos Estados Unidos, né? O pessoal gosta de se fantasiar e coisa e tal. O filho do Blinken tá fantasiado de Zelensky e a filha dele fantasiada de Ucrânia lá. Olha que lindinho. Muito bacana isso. Bom, e agora o que está acontecendo? Qual é a briga no Congresso, né? O Biden colocou um pacote de apoio para a Ucrânia e Israel junto. A ideia é votar tudo junto isso daí. Agora os republicanos têm alguns querendo colocar um outro pacote que ajuda só Israel sem a Ucrânia. A ideia seria separar as ajudas, né? Vamos ver como é que o novo presidente da Câmara vai lidar com isso daqui. Eu espero que tenha sido negociado. Pode até ser votado separado, não vejo problema em votar separado, não. Porque a ajuda à Ucrânia tem a vantagem enorme lá, mesmo entre os deputados republicanos, vai passar de qualquer forma. Mas é uma coisa preocupante essas ações nesse sentido, né? Bom, outra coisa curiosa, uma empresa americana diz que ganhou um contrato de 135 milhões de dólares para produzir munição, para criar uma fábrica de munição para um cliente internacional não nomeado, não foi dado o nome. É a Ucrânia, evidentemente.
pessoal sabe que a Ucrânia vai precisar de muita munição, essa guerra ainda vai ao longo do ano que vem, certamente os Estados Unidos estão trabalhando nisso já, né? E um último assunto aqui, parece que surgiu a informação de que o Zelensky prepara a visita para o Brasil. Não. O que aconteceu aqui foi que foi ventilado a possibilidade de ele visitar o Brasil. Não tem clima para isso. O Lula continua sendo um idiota, amante da Rússia, lambendo o saco do Putin. O Lula não merece isso, uma visita do Zelensky aqui, né? A gente sabe que os russos estão querendo fazer uma grande ação de desinformação aqui na América Latina. Eu recomendo que o Zelensky vá visitar Santiago do Chile. O Boric, que também é de esquerda, tem uma visão muito mais correta sobre essa guerra do que o idiota do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.